Meu melhor amigo fez um pedido que eu não esperava ouvir. Eu conheço meu melhor amigo há mais de 10 anos. Daquele tipo de amizade que atravessa fases estranhas da vida, erros que a gente prefere esquecer, silêncios longos que não precisam ser explicados. A gente cresceu junto, aprendeu a errar junto e, de certa forma, se acostumou a se apoiar, quando tudo parecia fora do lugar. A nossa amizade começou muito antes de qualquer um de nós se sentir adulto de verdade. Éramos mais novos, sem dinheiro, sem estabilidade, dividindo sonhos grandes demais para a realidade que a gente tinha. Passávamos horas, sentados em qualquer lugar, falando sobre o futuro como se ele fosse garantido, como se bastasse querer muito para tudo dar certo. Ele sempre falava com convicção, como se o mundo fosse responder à força da vontade dele. Eu ouvia mais do que falava, mas gostava daquela certeza, porque de algum jeito ela também me empurrava. Ele sempre foi o impulsivo, o que se jogava antes de pensar, o que confiava demais nas pessoas, o que acreditava que tudo dava para consertar depois. Eu sempre fui o contrário, mais contido, mais desconfiado, mais lento nas decisões. Durante muito tempo isso funcionou. Eu segurava quando ele passava do limite. Ele me empurrava quando eu travava. Já passamos por muita coisa juntos. Problemas no trabalho, brigas familiares, términos difíceis, fases em que o dinheiro mal dava até o fim do mês. Já emprestamos dinheiro um para o outro, já dormimos no sofá da casa um do outro. Já ouvimos desabafos que ninguém mais tinha paciência de ouvir. Por isso, quando ele me ligou naquela noite pedindo para conversar pessoalmente, eu senti que não era algo simples. O tom de voz dele estava estranho, controlado demais. Disse que não dava para falar por mensagem. Marcamos de nos encontrar num bar simples, um lugar onde a gente já tinha rido muito, reclamado da vida e fingido que alguns problemas não eram tão grandes assim. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado em silêncio, olhando fixamente para a mesa. Nada de celular, nada de sorriso, nada de piada. Parecia outra pessoa. Mal levantou a cabeça quando me viu. Sentamos. Falamos de coisas aleatórias. Trabalho, trânsito, banalidades que normalmente preencheriam qualquer conversa. Mas daquela vez tudo soava artificial. Ele mexia no copo o tempo todo, girava, parava, respirava fundo. Olhava em volta como se tivesse medo de alguém ouvir. Enquanto ele evitava o assunto, eu me peguei lembrando de como aquilo não era totalmente novo entre nós. Desde cedo, eu sempre fui o freio das decisões dele. O cara que perguntava, tem certeza? E se der errado? Quem vai pagar se isso quebrar? A gente já tinha brigado por causa disso, algumas vezes, mas sempre acabava rindo depois. Porque no fundo ele sabia que precisava de alguém para segurar a barra. E eu sabia que precisava de alguém para me tirar da inércia. Teve uma vez, muitos anos atrás, em que ele quase se meteu num problema sério por causa de um favor parecido. Um conhecido precisava que alguém assumisse uma dívida temporariamente, só até as coisas se ajeitarem. Ele chegou a me ligar empolgado, dizendo que estava ajudando alguém que precisava muito. Lembro da discussão que tivemos naquela noite. Falei que aquilo não fazia sentido, que ele estava colocando o nome dele em risco por alguém que mal conhecia. Ele ficou irritado, disse que eu sempre via o pior lado das coisas. No fim, acabou desistindo. Meses depois, descobrimos que aquela dívida nunca foi paga e que quem aceitou o favor se deu muito mal. Na época, a gente riu disso, como se fosse só mais uma história antiga, um aprendizado distante. Sentado naquela mesa agora, vendo ele girar o copo sem coragem de me olhar nos olhos, aquela lembrança voltou, inteira. E eu entendi que aquele passado estava prestes a se repetir, só que com papéis invertidos. Foi então que ele ficou-te em mim e silêncio. Aquele silêncio pesado, desconfortável. Ele respirou fundo, me chamou pelo nome do jeito que só fazia quando algo estava muito errado. Disse que precisava me pedir uma coisa. Eu tentei brincar. Disse que ele já tinha me pedido favores piores, que nada mais me surpreendia vindo dele. Tentei aliviar o clima. Ele não riu. Disse que dessa vez era diferente, que entendia se eu dissesse não, que não ficaria com raiva, que só precisava que eu escutasse até o fim. Meu estômago apertou.
Ele começou explicando que tinha se envolvido num investimento que parecia seguro. Coisa rápida, promessa de retorno alto, indicação de gente confiável. Só que nada aconteceu, como planejado. O dinheiro não voltou. As pessoas começaram a cobrar, pressionar, a mandar mensagens que ele parou de responder. O problema não era só financeiro. Ele tinha assinado documentos sem entender direito, colocado o nome dele em contratos frágeis. Agora havia processos sendo abertos, cobranças formais, advogados entrando em mim e contato. Foi aí que ele chegou ao ponto. Disse que precisava que eu colocasse algo no meu nome. Um contrato. Uma empresa que existia só no papel. Algo temporário, segundo ele. Só até as coisas se resolverem. Só até ele conseguir organizar tudo. Na prática, se algo desse errado, o responsável legal seria eu. Eu fiquei olhando para ele tentando entender se aquilo era real. Perguntei se ele tinha noção do que estava me pedindo. Ele disse que sim. Disse que não pediria se tivesse outra saída. Disse que confiava em mim mais do que em qualquer pessoa. E foi isso que me deu. Porque eu percebi que ele não estava me escolhendo por ser justo. Estava me escolhendo porque eu era o mais seguro para ele cair em cima. Se desse certo, ótimo. Se desse errado, o problema não seria mais só dele. Ele tentou justificar. Disse que não era crime, que o advogado falou que dava para resolver, que era só uma fase. Difícil. Que depois ele ajeitaria tudo, que sempre deu um jeito antes. Mas eu conhecia meu amigo. Sabia que ele não era mau. Mas também sabia que ele sempre lidava mal com consequências. Sempre acreditava que o depois era um problema distante. E agora esse depois poderia ser a minha vida, meu nome, meu CPF, meu futuro. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Ele continuava falando, tentando me convencer, mas eu já não ouvia tudo. Algo estava quebrando dentro de mim. Não era raiva. Era uma decepção quieta, pesada. Ali eu entendi que a amizade tem limite. Ajudar não é se sacrificar. Confiança não é usar o outro como escudo. Respirei fundo. Olhei para ele e disse que não podia fazer aquilo. Disse que gostava dele, que nossa amizade importava, mas que eu não podia assumir um risco que não era meu, que eu não podia consertar escolhas que eu não tinha feito, colocando minha vida em jogo. Ele ficou em silêncio. Não discutiu, não gritou, só abaixou a cabeça. Disse que já esperava essa resposta, mas que precisava tentar. Pagou a conta antes de mim. Levantou. Me deu um abraço rápido, estranho, diferente de todos os outros. Agente C 123 09 Vesen 27 500. 09 28 500 despediu. Ali. Nos dias seguintes ele se afastou. Parou de mandar mensagem, parou de ligar. Fiquei sabendo por outras pessoas que ele teve que enfrentar as consequências sozinho. Processos, perdas, mudanças. Forçadas. Nunca mais fomos como antes. E por muito tempo eu me perguntei se tinha feito a coisa certa. Hoje, com a distância que o tempo dá, eu entendo. Uma coisa simples, mas difícil de aceitar. Algumas amizades não acabam. Por falta de carinho, mas por excesso de limites ultrapassados. Às vezes, dizer não significa abandonar alguém. Significa não se perder junto. E aquela decisão, por mais dolorosa que tenha sido, foi o momento exato em que eu escolhi continuar sendo quem eu era. Mesmo que isso tenha custado meu melhor amigo,